Alô, alô! Seja bem-vindo a mais um devaneio. Têm sido umas semanas, no mínimo interessantes, muito agitadas, mas que em simultâneo têm permitido aqui alguns níveis de reflexão interessantes. E hoje vamos tocar na comunicação. Estou num novo desafio, estou a lidar com pessoas diferentes e é curioso como é tão fácil perceber como as pessoas simplesmente têm maneiras diferentes de comunicar e como isso impacta as suas relações. Uma das coisas que mais se diz é que só existe uma oportunidade para uma primeira impressão e essa primeira impressão também é altamente impactada pela forma como tu escolhes comunicar, quer seja de forma verbal ou não verbal, mas quando duas pessoas se encontram, não é? Seja em que cenário for, aqueles primeiros segundos de interação ditam muito a impressão com que cada um fica, não é? E para além da postura, para além da energia que está a passar, se é que acreditas em tal coisa, as palavras que tu escolhes utilizar fazem imensa diferença. Como é que nós sabemos que alguém está a ser condescendente? Como é que sabemos que alguém está a ser simpático? Como é que sabemos que alguém está a ser acolhedor? É através das palavras que eles escolhem utilizar. Concordas? E neste novo desafio, eu conheci alguém que, entretanto, por acaso, decidiu terminar a sua jornada dentro deste projeto, mas a primeira impressão com que eu fiquei desta criatura, de facto, não foi das melhores. Mas é um contexto profissional, uma pessoa lida com quem tem que lidar porque é parte do trabalho e para a frente é que é caminho. Mas, de facto, deu para dar um passo atrás e perceber que a maneira como nós estávamos a comunicar claramente não era no mesmo nível. Ou eu não consegui, vamos assumir, tendo eu mais conhecimento em termos de técnicas de comunicação e maneiras de estabelecer essa conexão com outras pessoas, eu consegui perceber que possivelmente não estava a conseguir comunicar da melhor forma com aquela pessoa. E estava a sentir algum desafio em entendê-lo. Okay? Como já te referi aqui centenas de vezes, se calhar não tantas, umas dezenas talvez, eu sou muito adepta de fazer questões e fazer as questões de diversas formas até conseguir ficar com o tópico esclarecido. E do outro lado, ao fazer uma questão a seguir de outra, às tantas parecia que já havia aquela coisa de pronto, olha, eu não sei se não estás a entender ou eu não te estou a chamar de burra, mas o que está a acontecer é isto, eu não sei se estás a ter essa noção. E pronto, eu acho que, de modo geral, acho que se ouvisses da boca de alguém de eu não te quero estar a fazer de burra, já à partida há uma ligeira tendência para a impressão não ser a melhor, mas de qualquer modo, eu tive o distanciamento suficiente para perceber que, tudo bem, isto não é uma cena pessoal, não tem nada a ver comigo, mas não deixou de ser curioso observar esta interação de um ponto de vista um bocadinho mais distante, não é? Em retrospectiva.
E mais curioso do que isso foi ter um outro colega a perguntar-me, olha, como é que as coisas estão a correr, está tudo bem? Senti-me um bocadinho desconfortável por ti, pela maneira como o outro tinha falado, queria só ter a certeza se estavas bem, que foi simpático, ok? E a resposta que eu acabei por lhe dar foi um moto que na realidade acho que tento implementar cada vez mais, que é a aceitação de que cada um faz o melhor que pode tendo em conta os recursos que tem. E isto não só te vai permitir não levares as coisas de tanto a peito, portanto, não é nada contigo, na realidade. Aquela pessoa é que não tem as ferramentas, não sabe como fazer melhor. E por isso isto é uma maneira excelente de te distanciares desse tipo de conflito. E outra parte é, acredito, de até sentires um bocadinho mais de empatia e teres, por consequência, um bocadinho mais de paciência, se calhar, a lidar com aquela pessoa. Porque se ela está a fazer aquilo que sabe com o melhor que sabe, já estamos a dar a mão à palmatória no sentido de, ok, ele está a fazer o que consegue. E está tudo certo. Nós não conseguimos dar mais do que aquilo que temos a noção de que conseguimos dar, certo? E isto, na realidade, aplica-se a tudo. Aplica-se a tudo. Todas as necessidades de closure, de fecho de ciclo, okay? De coisas que tenham ficado pendentes, quer seja com amigos, familiares, namorados ou ex-namorados, maridos, mulheres, seja o que for. Existem muitos ciclos para os quais nós necessitamos ativamente de um fecho qualquer, uma maneira só de poder fechar a porta e deitar a chave para um sítio qualquer. Okay? E nós acreditamos que muitas vezes essa closure tem que vir através de comunicação com a outra pessoa. Por exemplo, nós temos que discutir com aquela pessoa até fazer aquela pessoa entender o nosso ponto de vista, até perceber o quanto nos magoaram, até perceber o impacto que tiveram. Mas a realidade é que essa closure não precisa de vir só por esses métodos. E se empregar justamente esta ferramenta de, ok, eu reconheço que tu, amigo, pai, colega, mulher, namorada, seja o que for, eu reconheço que tu falaste e agiste desta forma porque não soubeste fazer de outra forma qualquer. Ou naquele momento não tiveste acesso às ferramentas que te permitiam fazer diferente. E daquilo que tem sido a minha experiência, isto ajuda bastante a ter esse fecho de ciclo. E eu acho que isto depois também bate um bocadinho naquela questão do porquê de nós desculparmos alguém. O porquê de perdoarmos alguém. Nós não desculpamos ou não perdoamos para a outra pessoa. Nós desculpamos e perdoamos para nós. Não é? Porque se nós formos a olhar para todo o tipo de conflitos que vão surgindo no nosso dia-a-dia, se nós agarrarmos a cada um desses conflitos, o nosso dia-a-dia vai ser sempre naquele ruminar do que aconteceu. E aquela pessoa disse-me isto. E já não é a primeira vez. E eu fiquei assim. E agora então, da próxima vez, vais ver o que é que te acontece. E então, ao andarmos neste ciclo, é a nossa cabeça que fica enterrada neste poço quase sem fim. Muitas vezes a outra pessoa disse qualquer coisa, disse sem maldade. Disse porque disse. Pronto, olha, calhou.
Mas tu que ficas aí a remoer, tem muito mais impacto em ti do que tem naquela pessoa. E com jeitinho até estás a danificar uma relação que não tinha razão de ser danificada, simplesmente porque não conseguiste reconhecer que naquele momento foi aquilo que deu. E se de facto sentes algum tipo de desconforto com isso, então fazia-me todo o sentido, se calhar, ir ter com essa pessoa e dizer, olha, eu de facto, neste momento em que isto aconteceu, eu senti-me assim. E só te queria deixar saber, eu compreendo que se calhar não deste conta do impacto que isso teve em mim nessa altura, mas pronto, é só para deixar saber e a outra pessoa fica com essa noção de que, ok, eu com este determinado comportamento estou a gerar um determinado impacto, ok? Mas, por outro lado, nem sempre e nem em todas as relações faz sentido fazer esta abordagem, ok? Eu, perante esse tal colega, não é, que disse que não me queria estar a chamar de burra nem nada, eu com certeza, especialmente tendo em conta o nível de à vontade que tenho com a pessoa, que era zero, eu não ia de todo chegar ao pé dele e dizer, olha, quando tu disseste que não me querias fazer passar por burra, na realidade fizeste-me sentir que estavas a achar que eu era de facto burra, por exemplo, ok? Eu não ia fazer isto, porque não... Primeiro não vejo a necessidade, porque era uma pessoa do trabalho, não é? Depois o nível de confiança não era gigante. Para além disso eu sabia que essa pessoa eventualmente iria sair do projeto, por isso não ficou nada no ar, ok? Nem de bom nem de mau, ficou só neutro. Mas isto tudo para exemplificar que existem de facto relações em que faz todo o sentido nós irmos à procura dessa resolução interna, acima de tudo, essa resolução interna, e existem outras circunstâncias em que não. Mas para as quais muitas vezes tu continuas à procura desse fecho de ciclo. E tu consegues esse fecho de ciclo sem ter de ter essa interação direta. Gostava mesmo de saber se por acaso já estiveste numa circunstância do género e se por acaso já implementaste esta técnica ou não e qual é que foi o resultado. Caso ainda não o tenhas feito, desafio-te a fazer e, volto a reforçar, teria muito gosto em saber qual é que era o resultado disso. Acho que procuro cada vez mais uma vida mais pacífica e acredito piamente que a forma como nós escolhemos relacionar-nos com as outras pessoas tem imenso impacto nisto. Imenso impacto. Nós somos seres humanos, de uma forma ou de outra acabamos por estar mais ou menos dependentes de outras pessoas. A interação humana é uma necessidade, ok? E acho que temos tudo nas nossas mãos, mesmo que não esteja do lado da cabeça consciente ainda, mas acredito que temos tudo nas nossas mãos para poder fazer desta nossa experiência o mais tranquila possível, o mais empoderada possível e no fim o mais feliz, talvez, o mais feliz possível. Quem é que não quer ser feliz, não é? Aquela pergunta meio tosca. E é isso. Comunicar e ter a liberdade de partilharmos os nossos pensamentos e as nossas emoções com outras pessoas é incrível. E procurar a transparência. Cada vez valorizo mais a transparência. E nada disto deve ser confundido com ser-se rude ou mal-educado. Acho que nós conseguimos perfeitamente expor a nossa perspectiva, expor o nosso pensamento,
sem forçar as barreiras alheias. Mas também acredito que isto é uma questão de prática. Existirão certamente pessoas com uma maior facilidade de alcançar isto com mais facilidade ou mais rapidez, e existem outras que se calhar sentem que, ninguém me consegue compreender. E isto, lá está, necessita dessa tal prática. É tudo uma questão de prática. Pegarem todo o feedback que vamos arrecadando ao longo do tempo, direto ou indireto, ok? E então no que toca à comunicação é muito, muito fácil ter esse feedback. Especialmente se tu estiveres frente a frente com alguém, tu consegues ter esse feedback praticamente na hora. Porquê? Porque as pessoas reagem, mesmo que não seja verbalmente, reagem com as suas expressões faciais, reagem com a forma como posicionam o corpo. E todo esse feedback é altamente valioso. É só uma questão de nós estarmos mais conscientes e mais alerta para essas pequenas dicas, não é? Esses pequenos sinais. É isso. Procura resolver da melhor forma essas coisas que vais tendo pendentes na tua vida, particularmente as que são aqui alguns pontos de fricção, por exemplo, com outras pessoas. E acredito que isto te vai elevar para um patamar de tranquilidade e de paz, de serenidade, que se calhar ainda não conheces. Quem sabe? Ou se calhar simplesmente revisitas esse dito patamar onde outrora já estiveste. E é isso. Obrigada mais uma vez por estares aí. É mesmo muito importante para mim. Obrigada. E fico à espera do teu feedback. Vai para o mundo, vai testar estas ferramentas de comunicação, estas formas de fecho de ciclo, e depois diz-me o que é que achaste, quais é que foram os resultados. Obrigada, de coração, e vemo-nos por aí.